Olá! Este vídeo vai ser para mostrar um pouco do módulo por dentro, porque apesar de vender muito na minha cidade, também divulgo para qualquer pessoa que queira comprar fora da minha cidade. Então, tem no Facebook e no link do Mercado Livre, tem muitas imagens dele por dentro, mas ainda assim algumas pessoas ficam com dúvida como ele realmente é. Então eu vou dar uma folheada nele por dentro. Então é um módulo encadernado, a venda é somente física. Ele é encadernado, tem a proteção, vem a capa e já então aqui a gente tem o índice que tá por ordem de matéria com todos os assuntos, e aqui as páginas estão tudo organizado. E começamos por biologia. Biologia tem 136 páginas. Aqui, na verdade, a espessura do módulo total a gente vê aqui, ó. E a gente começa por biologia. E a gente vai ver aqui, começando pelo assunto origem da vida, tem os textos. E a gente vê que terminou o assunto origem da vida, a gente já tem aqui questões de vestibulares que caíram sobre a origem da vida. Então, tem de vários vestibulares. Aqui mesmo esse assunto caiu na Universidade Federal do Piauí, Universidade Federal do Ceará, UFV, vestibulares da Bahia. Então, dá pra ver várias formas de que esse assunto caiu no vestibular. Em biologia tem muitas imagens também. Todo o assunto que eu achava que precisava de imagens eu colocava. Então, a parte de biologia são bastantes textos. Aqui, por exemplo, a parte de equação, vem a equação escrita explicando ela. Onde eu achei necessário, tem tabelas aqui, tabela das reações. O módulo também tem vários highlights. Então, geralmente em azul é uma informação que é muito essencial, assim, tipo nunca, exceto, exceção. No de física dá pra ver bem claro isso. Alguns quadros, assim, que às vezes é um assunto que nem todo vestibular cobra, mas eu vi 1 ou 2 vestibulares cobrar. Aqui outra tabela de um assunto que eu tava achando muito complicado, que eram as enzimas digestivas. Então, sempre que eu me deparava com um desafio assim, eu tinha que descobrir outra forma de entender aquilo. Então, em vez de continuar no texto, eu fiz uma tabela. Diagramas. Uma parte que tem muita imagem, a parte de botânica. Eu sei que muita gente não gosta, então eu odiava estudar, mas aí eu coloquei muitas imagens pra ver e entender todo o processo. Muita imagem. E aqui, 136 páginas. E começa a física, que vai ter 70 páginas aproximadamente. E a gente já vê questões, ó. Tem o assunto e logo após já vem as questões. E aqui as fórmulas a gente já consegue ver grifadas. Nunca em azul, pra gente gravar bem as pegadinhas que podem cair. Aqui, por exemplo, em quadros de movimento circular uniformemente variado. Aqui a gente vê gráficos, fórmulas, olha o tanto de questão que tem. Olha aqui tudo que é essencial, marcadinho. Ótica. E começa a química. A parte de química é dividida em 3 partes. Química geral, química orgânica e química inorgânica. Química geral, que é de átomo até radioatividade, tem 40 páginas aproximadamente. Sendo que aí começa a química inorgânica, bases, ácidos, que vai ter 10 páginas aproximadamente, e eu vou mostrar. E a parte orgânica, que tem também 15 páginas, 15 a 20 páginas. A parte de química geral, já temos aqui umas questões. Modelo atômico. Já temos também algumas coisas grifadas, o diagrama que precisa saber. Tabela de propriedades de elementos. Todas as fórmulas devidamente grifadas. Eu não mostrei nas outras, mas todos os conteúdos têm observação. E aí, um conteúdo a mais que algum professor falou, ou algo assim. Também temos imagens em química, representação da pilha. Aqui também, ó, highlights com coisas essenciais, em azul. Olha quanto azul. E aqui já chegou em inorgânica. Olha, isso aqui deve ser muito importante. Que é as exceções do nitrogênio. Fórmulas. Equações. Tabelas. Tá vendo? Aqui no caso já chegamos também em química orgânica, que temos tabelas com equações, highlights, tabelas explicativas. Aqui é da ozonólise.
Algumas tabelas eu deixo esse espaço em branco, que é pra você, no caso, quando eu fiz, eu completava escrevendo, porque algumas coisas eram difíceis de reproduzir no computador, e a gente, fazendo a fórmula, o formato da molécula, a gente às vezes fixa melhor. Então, são espaços, quando vocês encontrarem a tabela que tem muito espaço assim, explorem ele, façam uma equação que vocês acharem que cabe ali, ou a molécula, o cálculo, imagens, que é o de uma molécula aqui. E começa a gramática. A gramática tem cerca de 40 páginas, ela vai desde conteúdos como tipologias textuais, alguns conteúdos temáticos também, como internet, que cai muito no Enem, corpo, e começa o conteúdo realmente gramatical, vamos dizer assim, regras do novo acordo ortográfico. Tentei fazer sempre uma frase exploratória, uma frase exemplificando, e aqui eu coloco a classe, aqui, por exemplo, 1 é o quê? 2 é lindo, e aí eu explico o que é cada um dentro daquela frase. Quadros também, para diferenciar algumas coisas. Também temos highlights. Aqui de transitividade, ó, quando o de português, no caso gramática, tem várias chavezinhas com exemplos. E é cheio de exemplos. Todo o conteúdo tem frases para explicar. O de português tem muita tabela. Outra estrutura também de simplificação de frases. O assunto oração sem sujeito. Então, cada setinha dessas explora uma situação diferente. Aqui, chave, chave. Cada matéria eu usei um artifício que melhor se encaixava para ela, devido ao seu conteúdo. E porque também tem questões. Começa, então, literatura, com cerca de 20 páginas. Gente, literatura era uma das mais difíceis pra mim. É uma coisa muito subjetiva pra mim, não consegui absorver. Então, até hoje, eu não sei com uma certeza questão de literatura, porque por mais que eu estudasse, parece que não entrava. Então, tá aqui tudo explicado, de cada conteúdo, as questões também. No caso, os conteúdos no Instagram e no Facebook tem o índice direitinho. Assim como esse índice aqui, eu coloquei na imagem colorida lá todos os conteúdos que tem. E aqui tem uma parte até de música, porque cai muito no vestibular, cai muito no Enem, parte de interpretação musical e tal. E aí começa história, começa de história geral e depois tem uma parte de história do Brasil. Então, tanto a história geral quanto a história do Brasil tem 45 páginas mais ou menos. 45 de geral e 45 de Brasil. Então, história e geografia são conteúdos que não tem fórmulas, não tem muitas coisas além do recurso textual. Então, é mais resumos. O máximo de recurso que eu fazia, assim, história fora do texto, eram algumas linhas de tempo, assim, com as datas de cada evento. Aí acaba com atualidades, tem algumas questões de África, algum assunto sobre Palestina, e aí começa o de Brasil, com essa explicação sobre Estado e período colonial. Ó, temos aqui uma tabela sobre todas as constituições brasileiras. Nessa parte aqui tem vários quadros, também é uma parte mais... parece que eu tinha visto umas vezes, então esses planos do Brasil mais atual, eu tinha um pouco mais de dificuldade de ter mais quadros. E geografia. Geografia também. Mais textos, né? E tem 50 páginas, aproximadamente. Aqui a gente vê questões já do primeiro conteúdo. Tem o APG, PUC Rio, CP, bem variado. Questão do Enem. E aqui, ó, tem imagens também. Tem imagens também. Geografia também era conteúdo que eu tinha mais dificuldade, sim. Umas partes não eram... conseguia entender muito bem o que aconteciam as questões. Várias questões. Imagens, exceções, imagens, quadros, as questões de indústria, mercado, perestroika. Tudo por época, por data, e começa a matemática. O módulo, inicialmente, quando eu comecei a vender em 2015, ele não tinha a parte de matemática, porque, como eu falei no outro vídeo que eu explico da minha preparação, eu comecei a digitar matemática para estudar e tal, mas eu vi que não dava certo estudar matemática fazendo resumo. Então, para matemática e física, além de física, eu tinha um resumo digitado, que é esse que está no módulo, mas eu também tinha um compilado de fórmulas, que eu fazia à mão, com dicas e desenhos que eu queria fazer, imagens, gráficas, sei lá, de caneta. E eu tinha isso pra matemática também. Quando eu comecei a vender o módulo, as pessoas perguntavam se não tinha de matemática também. E eu falava, não, matemática não tem digitado, só tem à mão. E aí, como todo mundo pedia, eu acabei incorporando ao módulo. Então tem 30 páginas de fórmulas, dicas, gráficos, e que é digitalizado dos meus resumos. Então tá assim. E é bem organizadinho. Fazia também quadrozinhos, gráficos, imagens trigonométricas, tudo. Tá vendo o formato dos gráficos de função, logaritmo, imagenzinha de conjuntos lógicos nesse caso. Então aqui, questão. Quando uma questão fala tal coisa, faça tal coisa em vermelho. Tá bem explicado. O módulo não tem uma matéria de sociologia e filosofia, mas como no Enem tem uma matéria muito específica disso, eu fiz uma lista de vários nomes que já caíram ou que eram importantes. E aí aqui é pelo menos um direcionamento pra, se você vê que você não conhece tanto desse e tal, você ir buscar. Então é uma lista de personalidades. E
também de personalidade de biologia, tipo, porque se você sabe o nome que tá naquela questão, você pode não lembrar, você associa o conteúdo e lembrar, esse cara aqui foi de tal teoria. E é um apêndicezinho. E, enfim. Obrigada pela atenção. Então, pra mim é um módulo bem completo. Todo mundo que já comprou, assim, ficou bem satisfeito com o módulo. E realmente foi o que eu utilizei para passar. No caso, todo o processo de construção me ajudou a passar. E eu revisei ele totalmente de cabo a rabo durante um mês antes do primeiro vestibular. E aí, para os vestibulares também eu ia lendo. Então, realmente, eu me baseei nisso para responder as questões que deram o resultado que deram. Então, eu acredito muito nele, não vindo à toa. Às vezes eu fico com receio, meu Deus, será que vão gostar? Mas todo mundo que eu tenho vendido tem respondido que gostou muito, que tem ajudado. Então, eu espero que ajude você também. Para adquirir ele, você pode entrar no link do Mercado Livre, que vai estar na descrição do vídeo. Mas também, se preferir depósito em conta, tem o Facebook e o Instagram do módulo, que lá vai ter o WhatsApp. E aí, ou por lá mesmo, vocês podem mandar mensagem, que aí a gente acerta. Até mais!